conversas, vírgula. Eu queria ter esse primeiro momento e repartir com você esse meu tema, por uma pastoral dialógica. Por uma pastoral dialógica. Esse conceito dialógico eu tomo emprestado, na verdade, de Paulo Freire, o dialógico como distinto do que você conhece a obra do Paulo Freire. Aliás, um parêntese, eu já começo logo com Paulo Freire, dizendo que eu reli muito de Paulo Freire esses dias, e eu penso que é só uma pessoa destituída de sensibilidade, ou que não leu Paulo Freire e não gosta de Paulo Freire. Não é possível. E ele fala sobre a educação bancária, que é essa transferência de saber. Eu sei, você não sabe, eu falo, você escuta, o saber é todo meu. E ele fala de uma educação libertadora, e ele diz que a educação libertadora, a pedagogia para a libertação, é essa educação dialógica, Dialógica, e olha, eu vou citar muito de Paulo Freire aqui, olha o que ele diz: o dialógico discute a relação entre opressor e oprimido. Pensa nisso, que a nossa fala, e você que é pastor, pastora, você que ensina, você que é mestre, você que fala, pense como a nossa fala pode ser opressora. A discussão entre oprimido e opressor, a fala que contribui para a desumanização e para a humanização. E ele diz então desta educação que, mesmo tanto tempo depois de Paulo Freire, ainda é uma educação da resposta. Ele fala uma coisa interessante, ele fala que nós educamos oferecendo respostas sem que ninguém tenha perguntado nada para a gente. E aí, então, ele diz que a existência humana se faz perguntando, não respondendo. Perguntando. A radicalidade da nossa existência está no ato de perguntar. A existência humana implica assombro, pergunta e risco. Assombro, pergunta e risco. Nossas tradições espirituais e a nossa religiosidade, especialmente a nossa religiosidade e espiritualidade de tradição reformada, não é de assombro, pergunta e risco, é de certeza, é de afirmação categórica, dogmática, catequética, doutrinadora, não de assombro, pergunta e risco. Essa palavra não dialógica, não dialogal, é uma palavra sem praxis, ele chama de palavreria, verbalismo, blá, blá, blá. Paulo Freire diz que o diálogo se fundamenta, e eu escolhi esse recorte da obra do Paulo Freire, e eu estou citando aqui a pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia. Ele diz que o diálogo, e eu peguei essas três bases, ele diz que o diálogo funda-se no amor, na humildade e na fé nos homens. Não é possível diálogo sem amor. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não é possível diálogo. Se eu não amo o ser humano, não é possível diálogo. Antes da educação pedagógica e antes da educação dialógica, antes dessa nossa pastoral dialogal, existe uma compreensão de ser, o que é ser humano. E ser humano é ser com. Ser em comunhão. O ser que não é com não se humaniza. O ser que se isola se desumaniza. Então, ser é ser com. Ser é amar. Ser
é amar. A pessoa humana se contrapõe ao individualismo. Olha, eu queria fazer um parêntese. Essas citações são de Paulo Freire. Parece que é um pastor falando, né? Quando alguém diz que ser é amar, ser humano se contrapõe ao individualismo. A individualidade desumaniza. Eu tenho dito isso repetidas vezes nas minhas prédicas, que nem mesmo a salvação é individual, nada é individual na tradição e na espiritualidade cristã, nada é individual. Deus não salva indivíduos, salva pessoas. Pessoalidade é diferente de individualidade. Na radicalidade da compreensão bíblica, indivíduo é uma figura estranha. Nós somente somos na unidade plural. Nós somente somos na comunhão. O diálogo é um encontro amoroso de homens e mulheres que interpretam o seu mundo, que pronunciam o seu mundo, e que são interpelados por esse mundo, e nesse diálogo, nesse encontro amoroso, quando juntos estamos discernindo o nosso mundo, nós estamos transformando o mundo, e estamos nos humanizando e humanizando uns aos outros. O diálogo jamais acontece na relação de dominação. Jamais acontece na relação de dominação. Onde existe dominação, não existe amor. Onde existe amor, há sempre liberdade. Onde existe amor, há sempre respeito à autonomia da pessoa. A segunda coisa que ele diz, o primeiro fundamento do diálogo é o amor. O segundo fundamento do diálogo, ele diz que é a humildade. O diálogo não é e não pode ser e não pode acontecer no ato da arrogância. Não é um ato arrogante. Como posso dialogar se eu, palavras dele, se eu alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro e nunca em mim? Como posso dialogar se parto do princípio de que a ignorância está sempre em você? Como posso dialogar se eu me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade, para quem todos os que estão fora são essa gente? São seres inferiores. Como posso dialogar? Sublinhe aí, se você está anotando, ou na sua memória afetiva, como posso dialogar se eu me sinto parte de um grupo seleto de homens puros e donos da verdade? O Paulo Freire está falando de educação, mas nós estamos falando de pastoral. Paulo Freire está falando de educação, nós estamos falando de experiência religiosa no espaço religioso. Como posso dialogar se eu me sinto parte de um grupo seleto de homens puros e donos da verdade? Como posso dialogar se eu me fecho à contribuição dos outros e até me sinto ofendido com ela? No diálogo não existem ignorantes absolutos e nem sábios absolutos. Há apenas pessoas em comunhão, buscando saber mais, buscando ser mais. Quem apenas fala e jamais ouve, diz Paulo Freire, quem imobiliza o conhecimento e o transfere aos outros, quem ouve apenas o eco das suas próprias palavras, numa espécie de narcisismo oral, nós pregadores, narcisistas orais, gostamos de ouvir a nossa própria voz, gozamos com as nossas próprias ideias.
Quem considera petulância, agora eu podia deixar isso de fora, mas é Paulo Freire, né? Quem considera uma petulância que a classe trabalhadora reivindique direitos, quem pensa que a classe trabalhadora é demasiado inculta e incapaz, necessitando de ser libertada de cima para baixo, não entende nada, não sabe nada do que é libertação e não sabe nada do que é democracia. O ser humano se liberta apenas e tão somente em comunhão. Na comunhão, necessariamente, existe o reconhecimento do outro, e no reconhecimento do outro existe necessariamente o reconhecimento da insuficiência de si. Só reconhece o outro quem se percebe, se sabe, se assume, se confessa, se admite insuficiente. Não existe diálogo sem humildade. Terceiro fundamento do Paulo Freire é a fé nos homens, a fé no ser humano, a fé na pessoa. Fé no poder humano de fazer e refazer, de se fazer e de se refazer, de criar e recriar. Fé na vocação humana de ser mais. E essa vocação não é privilégio de alguns poucos eleitos, mas é de todos nós, seres humanos. Sem essa fé no ser humano, na pessoa humana, não existe diálogo, e o diálogo é uma farsa. Se eu não acredito em você, a nossa conversa é fake. Transforma-se, palavras de Paulo Freire, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicada paternalista. Eu fico pensando quanto do que nós chamamos de discipulado não é manipulação adocicada paternalista. Você vai no encontro de manipulação adocicada paternalista, quinta-feira? Ou você tem um grupo de manipulação adocicada paternalista na sua casa? O diálogo funda-se no amor, na humildade e na fé nos homens. Ora, se isso tudo não é tão cristão, se isso não é tão bíblico, se isso não é tão evangelho. Amor versus individualismo e amor versus dominação. Então leio para você Jesus dizendo a nós: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre. Os governantes das nações dominam, e as pessoas importantes, ou as pessoas importantes, exercem poder sobre. Não será assim entre vocês. Palavras de Jesus. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavras de Jesus. Palavras de Pedro. Apelo aos presbíteros que há entre vocês, e faço isso na qualidade de presbítero também, na qualidade de testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pastoreiem o rebanho de Deus, não por obrigação, mas de livre vontade. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Pedro apóstolo: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. Não hajam como dominadores. Não use
Em nome de Jesus, a expressão você está debaixo da minha cobertura espiritual. Você vai dar cobertura espiritual para quem, mano? Quem cobra é boi. Não como dominadores. Não como dominadores. Amor não é um sentimento, né? Eu acho que uma das maiores perversões da nossa compreensão do Evangelho é essa tradução de amor como sentimento. O amor é uma qualidade de relação, onde eu respeito a sua alteridade, eu respeito a sua dignidade, eu respeito o seu poder, a sua potência, a sua capacidade, eu respeito a sua história, eu respeito o seu saber, eu respeito a sua vontade, inclusive de não querer fazer aquilo que eu acho que você deve fazer. Eu respeito o fato de que você não é eu. Isso é amor. E quando você discorda de mim, quando você faz um caminho distinto do meu, eu continuo respeitando. Isso é amor. O oposto disso é dominação, é julgamento e condenação. Humildade. E aqui eu vou buscar ajuda na tradição dos rabinos, que você sabe que eu gosto bastante, se você me acompanha. E a tradição profética e a tradição rabínica. Você sabe que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a religião de Israel, tem duas grandes tradições. A tradição sacerdotal do templo e a tradição rabínica profética da sinagoga. Tem uma classe sacerdotal e tem o profeta. O profeta é essa pessoa levantada por Deus para fazer a crítica da degeneração da religião do templo e da classe sacerdotal. Então, essa tradição profética, essa tradição do exílio e pós-exílica, ela é baseada, dizem os rabinos. Cito agora o rabino Jonathan Sacks. Ele diz que essa tradição profética é baseada no conceito de questionamento ativo. Questionamento ativo. Os pais são obrigados e os professores são encorajados a treinar os seus filhos e os seus alunos a fazer perguntas. Eu me lembro meu amigo Ricardo Gondim me contando que quando era adolescente, convertido, ia na casa de um pastor para estudo bíblico, e ele fazia muita pergunta, né? E o pastor falou para ele: meu filho, você veio aqui para aprender ou para perguntar? A tradição rabínica diz: você só aprende fazendo pergunta, você só aprende se você pratica o questionamento ativo. Existe essa velha piada rabínica, né, que alguém perguntou para o rabino: por que vocês, rabinos, sempre respondem com uma pergunta? E o rabino disse: por que não? O aprendizado judaico é projetado para conscientizar tanto o professor quanto o discípulo, tanto o mestre quanto o discípulo, do fato de que mais de uma visão, presta atenção nisso que eu estou te falando agora, presta atenção nisso que eu estou te falando agora, presta atenção nisso que eu estou te falando agora. Nessa tradição rabínica, profética, as pessoas que se debruçam sobre o texto sagrado são ensinadas que existe mais de uma visão possível para qualquer questão da lei, da Torá. E mais de uma interpretação para qualquer versículo bíblico. E os rabinos dizem que o número de interpretações possíveis para um texto bíblico é 70.
70. No judaísmo, e isso ele é singular, é que os textos sagrados do judaísmo são polissêmicos. Eles são compêndios de comentários rabínicos. E um rabino discorda do outro. Um rabino debate com o outro. Um rabino acrescenta, um rabino subtrai. O Talmud, por exemplo, é um compêndio onde existem as interpretações rabínicas todas colocadas e as interpretações, inclusive, que se chocam. O ato de aprender no judaísmo rabínico é concebido num debate, como se fosse uma luta de gladiadores da mente. O mestre e o discípulo, o pai e o filho, isso é um ditado rabínico. Quando se sentam para estudar a Torá, eles se tornam inimigos um do outro. Olha isso. Nada com manipulação adocicada. Quando o pai e um filho sentam-se para estudar a Torá, eles se tornam inimigos um do outro. Mas não se levantam antes de tornarem-se amantes um do outro. Antes de se entregarem ao amor um pelo outro. Os meninos em Israel, desde cedo, são ensinados a questionar, desafiar as ideias dos seus pais e dos seus mestres. Nós, pastores, achamos que quando alguém nos questiona, nos ofende. Quando alguém discorda de nós, está faltando com o respeito. A ofensa e a falta de respeito é a submissão à crítica. Isso ofende. Isso é falta de respeito. Foi a ideia de seguidores críticos que deu origem ao profetismo em Israel. Falar a verdade ao poder. Convocar os reis ao tribunal da justiça. Questionar. Samuel fez isso com Saul. O profeta confrontando o rei. Elias fez com Acabe. Acho que uma das passagens mais brilhantes do profetismo é Acabe dizendo para Elias: és tu o perturbador de Israel? E Elias diz: não sou eu que estou perturbando Israel, é você. Com a sua feitiçaria, com a sua promiscuidade, com a sua idolatria, você é o perturbador de Israel. Você é um profeta. Sacerdotes têm tapetes vermelhos estendidos no palácio. Profetas, como disse, meu filho, sempre foram mal vistos e malquistos. Ninguém fez isso de forma mais eficaz do que Natã, confrontando Davi. E você conhece a história. Agora, o que é mais interessante em tudo isso é que esse questionamento ativo dos profetas para com os reis, o que é a relação de poder estabelecida, fica pequena quando a gente vê que mesmo Deus se submete ao questionamento. Abraão questiona a Deus, perguntando a ele: é assim que o Senhor quer fazer justiça na terra, matando todo mundo, até os inocentes?
com todo respeito, assim, o Abraão ainda ele pede licença para falar. Ele diz: eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar. Mas o que ele diz para Deus é mais ou menos o seguinte: você está louco? Imagina você falar isso para Deus. Você está louco? Você vai matar todo mundo? E Deus ouve. Moisés fala com Deus de um jeito interessante. Deus diz para ele: vai que eu não vou mandar um anjo com você. E o Moisés diz: se você não vai, eu também não vou. Aliás, pode riscar meu nome aí da tua lista. No Novo Testamento, talvez poucas expressões sejam tão contundentes do que a conversa de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia. Jesus ouve, Jesus muda de ideia. A mulher pede ajuda e Jesus diz: eu vim para a casa de Israel. E ela diz: mas os cães comem das migalhas da mesa. Até cachorro come, você não vai me dar de comer? Você pensa isso? E Jesus ouve. E Jesus responde para ela: mulher, grande é a sua fé. Um Deus que muda de ideia é um Deus humilde. Um Deus aberto à perspectiva humana é um Deus humilde. Um Deus que conversa é um Deus humilde. Vinde, pois, e arrazoemos. Diz Deus pela boca de Isaías, o profeta, e o Eugene Peterson, na linguagem da mensagem, na tradução dele, ele diz que Deus fala: venham, vamos discutir esse assunto. Deus marca um encontro chamado Conversas com Israel. Bora, venham conversar. O Cristo ressurreto que se encontra com Saulo na estrada para Damasco diz: Saulo, Saulo, por quê? Apresente aí as suas razões. Como se dissesse novamente: venha, vamos discutir esse assunto. A fé na pessoa humana, olhar para cada pessoa como protagonista da sua própria história. E nós não cremos na capacidade humana pelo ser humano. Mas nós cremos na capacidade humana, primeiro, pelo ato criador, do Deus que imprimiu em cada ser humano a sua imagem e a sua semelhança, né? Nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu não sei se você é calvinista e acredita na depravação total. Eu não acredito. E também não acho que tem na Bíblia esse tal de graça comum e graça especial. O que eu creio é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e é dotado de capacidade, competência e é capaz de ouvir a voz que o interpela. Isso creio. Recentemente eu estive em Maringá e levei minha fala pronta, mas quando eu cheguei à tarde no quarto do hotel, estava em oração e ficou piscando na minha mente, no meu coração. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. A princípio não havia rei, cada um fazia o que era certo, era uma bagunça, era uma anarquia. Mas e se nós lêssemos naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia certo porque era guiado pela sua consciência? Fazia o que era certo. Não é assim, fazia o que era certo de acordo com a sua cabeça, fazia o que acreditava ser certo. Se a gente lesse, fazia o que era certo porque era guiado pela sua consciência. Se nós entendêssemos as promessas de Deus: darei a você um coração novo,
porei em você um coração de carne, tirarei seu coração de pedra, vou colocar o meu espírito em você. Você vai ser guiado pela sua consciência interpelada pelo Espírito Divino e não por uma autoridade externa que manipula você adocicadamente. E se nós lêssemos João, a unção que vocês receberam e permanece em vocês, diz que vocês não precisam que alguém ensine a vocês. Porque vocês já foram tocados pelo Espírito Santo. Já foram ungidos, o Espírito já está derramado sobre toda a carne. E se nós lêssemos que vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino para vocês, porque vocês já estão em Cristo. Eu me lembro do Dr. Russell Shedd, no meu tempo de seminário, eu devia ter 18, 19 anos de idade, ele explicando 1 de João, capítulo 2, dizendo que nós que estamos em Cristo, estamos cristados. Você já está cristado. E que cobertura espiritual você pode oferecer para alguém que está cristado? Que é habitado pelo Espírito Santo, que está sob interpelação do Espírito Santo. O que a gente pode fazer se a gente não tomar cuidado é atrapalhar. Atrapalhar. Por isso que eu penso nessa pastoral dialógica, a partir de algumas convicções de que, como disse João no prólogo do seu evangelho, Cristo ilumina todas as consciências. Já leu isso na Bíblia? Que Cristo ilumina todas as consciências. João capítulo 1, versículo 9. Cristo ilumina todos. Jesus Cristo é quem edifica a sua igreja. É o Espírito Santo quem convence, quem guia toda a verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não está algemada. Quando penso nesta pastoral dialógica, eu tenho para mim que diálogo é a única gramática da espiritualidade cristã. Se não for dialogal, ela será tirânica, manipulativa, opressora, escravizante. A nossa responsabilidade e o nosso sagrado privilégio é compartilhar a nossa percepção da realidade, da verdade, do Evangelho, do divino. Alguém diz assim para mim: ô Ed, você tem certeza de tudo que você prega? Eu digo, claro que não. Não, tenho mais dúvida que certeza. Agora, eu tenho certeza de que eu só falo aquilo que faz sentido para mim. E dou graças a Deus que eu não sou o único que fala, então tem um monte de gente falando. E na tradição cristã tem 2000 anos de um monte de gente falando. A minha é uma voz, a sua é uma voz. E enquanto nós falamos, o Espírito Santo fala. Enquanto nós conversamos entre nós, Jesus edifica a sua igreja. E eu não preciso e nem devo submeter você à obediência à minha visão, ao meu evangelho. Então nós podemos conversar, nós podemos divergir, nós podemos discordar. E vamos nos assustar que vamos concordar em muita coisa. E vamos nos assustar com o fato de que vamos concordar e estaremos ambos errados e equivocados, concordando um com o outro. Até que novo entendimento nos venha, até que nova luz nos venha. Eu comecei a pregar o Evangelho com 16 anos de idade. Com 17 fui para o seminário. Hoje estou com 58 indo para 59.
São 40 anos lendo Bíblia, teologia, tendo aula, indo em congresso. Não é possível que eu pregue o Evangelho do mesmo jeito que eu pregava aos 16. E desculpa, se você prega o Evangelho do mesmo jeito que você pregava aos 16, meu irmão. Então vamos ao diálogo. Vamos às perguntas. E vamos confiar que o Espírito Santo fala. Enquanto falamos entre nós com integridade, enquanto falamos entre nós em amor, enquanto falamos entre nós com humildade, enquanto falamos entre nós crendo que todos nós somos suficientemente capazes de ouvir a voz do Espírito que fala e de acolher a palavra de Deus para nós. E esse ambiente da pluralidade, da diversidade, não tem problema nenhum em ser assim. Tem problema não ter amor, tem problema não ter respeito, tem problema ter arrogância. Mas não tem problema conversar, debater, discutir, discordar. Porque essa é a relação libertadora, humanizadora, se me dão licença, cristificadora, para nos tornarmos crísticos, sob a ação do Espírito Santo, enquanto conversamos à luz da palavra revelada e nos submetemos à palavra que se fez carne. Jesus Cristo, nosso Senhor. A minha oração é que sejamos capazes de construir esse ambiente e que sejamos abençoados e nos abençoemos uns aos outros enquanto estamos juntos nesse encontro e que a nossa pastoral seja conversas, vírgula, que as nossas comunidades sejam ambientes de conversas, vírgula. Eu termino dizendo que creio que nós, religiosos, nos tornamos parte da solução dos conflitos civilizatórios e civilizacionais globais e dos conflitos sociais de disputas e debates de modelos e de sociedades possíveis. Aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo em São Paulo, nós nos tornamos, os religiosos, parte da solução. Por quê? Porque nós já somos parte do problema. Nós conseguimos influenciar as nossas sociedades de maneira dogmática, fundamentalista, intolerante, vertical. Se nós conseguimos fazer isso, nós conseguiremos ser parte da solução. Se nos abrirmos para uma pastoral dialógica, que diz: quem é você, qual é o seu nome, bem-vindo, bem-vinda, você assim, do jeito que você é, que você está. Bem-vindo, bem-vinda ao ambiente do amor, bem-vindo ao ambiente da troca, bem-vindo ao ambiente onde confiamos uns nos outros, que juntos somos capazes de discernir e ouvir a voz do Espírito. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz e está dizendo à igreja. Amém. Amém. Obrigado. Bom, está aberta a temporada.